Cara, que o Vinícius Júnior é um jogador impressionante, isso todo mundo já sabe, né? Que ele vem fazendo com a camisa do Real Madrid, na Champions League, tudo isso a gente consegue perceber que ele é um cara diferente. Um jogador brasileiro, tão jovem, já conquistou tanta coisa, né? A gente vai assistir um vídeo aqui, galera, onde o Eden Hazard, o jogador aí belga, né? Ele vai falar sobre o Vinícius Júnior. Ele aí que, pra quem não sabe, teve grande passagem pelo Chelsea da Inglaterra, né? Foi vencedor, é um cara que esteve na Copa também de 2018, né? Que eliminou o Brasil naquela ocasião. Ele também jogou com o Vinícius, né? Quando ele foi pro Real Madrid. Ele teve aí o privilégio também de pegar um pouco do início do Vinícius Júnior lá no Real Madrid. Ele vai falar, contar bastidores, coisas aí que a gente talvez não saiba, né? Ele vai contar muita coisa que ele achou interessante do Vinícius. Tanto ele quanto o jogador, o goleiro, né? O Courtois. Vamos ver aqui esse vídeo que vai explicar um pouco, tanto do início do Vinícius aí, como também esses elogios que esses jogadores belgas, eles falaram aí do nosso querido Vini Júnior. Vamos ver aqui. E antes do jogo contra o Manchester City, o goleiro Courtois do Real Madrid deu entrevista e encheu de elogios o Vinícius Júnior, e até mesmo o belga Eden Hazard relembrou bastidores de quando atuou com o Vini, e as palavras dele foram impressionantes. Fica até o final do vídeo para você ver tudo que eles falaram sobre o craque brasileiro. Vinícius Júnior, o menino de São Gonçalo que saiu do Brasil cheio de sonhos e hoje é simplesmente o cara do Real Madrid. Mas não foi fácil chegar até aqui. Quando ele desembarcou na Espanha, muita gente duvidava. Falavam que era só correria, que não tinha finalização, que não valia os 45 milhões de euros que o Real pagou. Nos primeiros anos, os críticos estavam sempre prontos para apontar qualquer erro. Só que Vini nunca baixou a cabeça. Com trabalho duro e mentalidade forte, ele foi evoluindo. Aprendeu a tomar melhores decisões, melhorou a finalização e, principalmente, virou aquele jogador que decide jogo grande. E foi assim que ele se tornou peça fundamental no ataque do Real. A grande virada veio na temporada 2021-2022. Quando ele formou uma dupla mortal com Benzema e foi um dos protagonistas na conquista da Champions League. Daquele momento em diante, ninguém mais duvidou. Vinícius Júnior era um craque. Agora, em 2024, ele não só é o melhor jogador do Real Madrid, como também foi eleito o melhor do mundo pela FIFA. Um prêmio mais do que merecido, levando em conta tudo o que ele fez na temporada passada. Mas aí veio a bola de ouro e deram pro Rodri. O cara jogou bem? Sim. Mas merecia mais que o Vini? Difícil de engolir. Afinal, foi o brasileiro que decidiu os principais jogos do Real e carregou o time nas costas em momentos decisivos. Parecia que estavam procurando um jeito de não dar o prêmio para ele. Só que Vini não precisa de troféu para provar o que todo mundo já sabe. Hoje, ele é um dos melhores, se não o melhor, jogador do mundo. E os números desta temporada... Cara, realmente. E só parando um pouquinho aqui para poder falar sobre esse assunto, né? A gente viu, galera, que teve muito isso, né? Quando o Vinícius Júnior surgiu no Flamengo e foi até vendido pro Real Madrid, né? Por aqueles valores espantosos, muita gente duvidou, né? Até debochou. A gente viu ali alguns comentaristas brasileiros que chamavam ele de neguebinha, dizia que ele realmente era só correria, que ele era um cara que queria causar arrependimento no Real Madrid. E a gente vê o que ele se tornou hoje é uma coisa impressionante, né? Talvez você fosse um desses aí que duvidasse, que talvez não acreditasse que o Vinícius Júnior poderia alcançar isso. Acho que poucas pessoas, na verdade, talvez imaginassem que ele se tornaria o que ele se tornou hoje. E a gente falar, né, que ele brigou pela Bola de Ouro, que ele mereceu a Bola de Ouro e venceu o The Best, é algo impressionante, né? Que, diga-se de passagem, foi roubado, né? Que o Rodri ganhou ali. A gente sempre fala que foi um roubo inaceitável, mas todo mundo sabe, né? O mundo sabe que o Rodri não mereceu aquela Bola de Ouro. Todo mundo sabe. Estão aí para mostrar. Em 31 jogos, ele já marcou 16 gols e deu 12 assistências, ou seja, 28 participações diretas em gol. É o cara que faz a diferença toda semana. O futuro, promissor demais. Vinícius ainda tem muito a conquistar com o Real Madrid e com a seleção brasileira. O que já está claro é que com 24 anos, ele já escreveu seu nome na história do futebol. E tem muita página para preencher ainda. E como o Vinícius Júnior tem sido um dos maiores destaques do futebol mundial nos últimos anos. Sua ascensão meteórica no Real Madrid impressionou a todos, incluindo seus ex-companheiros Eden Hazard e Thibaut Courtois. Ambos jogaram ao lado do brasileiro e puderam testemunhar de perto seu crescimento e impacto dentro de campo. Agora, eles não economizam elogios para descrever o talento e a mentalidade vencedora do atacante. Eden Hazard e Vinícius Júnior compartilharam o vestiário do Real Madrid por 4 temporadas, entre 2019 e 2023.
Durante esse período, o belga enfrentou muitos desafios com lesões, enquanto Vinícius crescia a cada ano. No início, havia uma esperança de que Hazard assumisse o papel de protagonista no ataque merengue, mas as coisas tomaram outro rumo. O brasileiro aproveitou cada oportunidade e, com o tempo, se tornou uma peça indispensável no time. Sobre essa transição... Cara, é verdade. Para quem lembra, o Hazard foi contratado pelo Real Madrid por um valor assim espantoso, né? Para a época, se eu não me engano, ele foi o jogador mais caro da história do Real Madrid. Então, quando eles compraram o Hazard, foi na esperança dele ser o titular e possivelmente, né, o Vinícius Júnior ser um reserva ali, né, um reserva de luxo, até porque o Vini era jovem, né, tava ainda se desenvolvendo. Só que o Hazard, ele teve problemas de lesão, né, ele chegou já no Real Madrid com esses problemas, ele não estava bem fisicamente, e nesse meio tempo, o que aconteceu? O Vinícius, ele foi crescendo, né, ele foi amadurecendo, ele foi melhorando em vários quesitos, né, principalmente na questão de finalização, tomada de decisão. Tudo isso aí a gente conseguiu pegar. Então o Hazard, em nenhum momento ele conseguiu tomar a titularidade do Vinícius. Isso é algo impressionante. O Hazard que vinha de Premier League, né, que vinha disputando jogos ali importantes, né, com a camisa do Chelsea, era um jogador que veio para ser titular. Muitos até diziam que ele chegou para tomar o lugar do Cristiano Ronaldo. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, porque o Vinícius estava lá crescendo a cada jogo. E a evolução de Vinícius, Hazard comentou: Vinícius é um grande jogador e um amigo. Sei que há sempre competição quando jovens talentosos chegam ao time, e isso faz parte do futebol. Eu poderia aceitar a situação ou desistir, mas nunca fui do tipo que desiste. Ele tem mostrado um nível altíssimo e merece o que está conquistando. Meu conselho para ele é simples: foque no jogo e não nas provocações. Quando você está entre os melhores do mundo, os adversários tentam te parar de todas as formas. Isso faz parte da vida de um craque. Essas palavras mostram não apenas respeito, mas também uma certa admiração pelo caminho que Vinícius trilhou. Hazard, que chegou ao Real Madrid com status de superestrela, viu seu tempo no clube ser afetado por lesões, enquanto o jovem brasileiro brilhava. Apesar disso, não houve ressentimentos, apenas reconhecimento de que Vinícius havia conquistado seu espaço com mérito. Exatamente, galera. Isso é muito interessante, porque, como já dito, o Hazard ele chegou como uma verdadeira estrela, né? Então ele poderia talvez ter um pouco de ego ali, falar assim: ah não, eu sou o cara que vim contratado para poder substituir o Cristiano Ronaldo. Mas ele mesmo reconheceu que quando ele viu o crescimento do Vinícius, ele conseguia entender que aquilo era inevitável, que não tinha como ele se comparar com o nível que o Vinícius Júnior estava alcançando, né? Tanto que ele falou que ele não queria desistir, ele queria tentar ali brigar pelo seu espaço. Mas chegou um momento que ficou impossível, cara, porque o Vinícius Júnior a cada jogo ele conseguia destruir, ele conseguia marcar gols, dar assistência, né? O próprio Benzema mesmo cansou de receber assistência do Vinícius. Foi um crescimento assim absurdo, ninguém esperava. Eu achei legal também o conselho que ele deu, né? Que é uma coisa que a gente vê que às vezes falta isso no Vinícius. Dele reconhecer que ele não tem que ligar para a provocação, cara. Que ele não tem que ligar até mesmo a questão do racismo mesmo, que é uma coisa que a gente sabe que é muito forte. Isso ele tem que brigar sim, ele tem que lutar, mas tem provocação que não vale a pena ele buscar, sabe? Porque às vezes o jogador quer provocar ele, quer deixar ele irritado para que ele tome um cartão amarelo, para que ele tome um cartão vermelho. E por isso que o Hazard, que é um cara experiente, ele disse, né? O conselho é: foque no futebol, cara. No futebol é o mais importante. Deixa a parte da provocação para outro momento, releve, entendeu? Foque no futebol, que nisso você vai crescer cada vez mais como jogador e como pessoa. Então foi muito interessante aí esse conselho do Hazard e também reconhecer que o Vinícius conseguiu, né? Conseguiu o espaço dele de maneira merecedora e conseguiu colocar o Hazard no banco, mesmo sendo o jogador mais caro da história do Real Madrid. Hazard teve um tempo curto e conturbado no Real Madrid. Thibaut Courtois, por outro lado, segue como um dos líderes do elenco. O goleiro belga chegou ao clube em 2018 e desde então tem sido um pilar na defesa madridista. Ele acompanhou toda a trajetória de Vinícius, desde os momentos em que o brasileiro era criticado por sua finalização até se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Courtois não esconde o impacto que Vinícius tem no time e fez questão de enfatizar o quanto sentem falta dele quando não está em campo. Sentimos muita falta do Vinícius quando ele não está disponível. Ele é ótimo em situações de 1 contra 1, muito forte e sua velocidade é inacreditável. Ele chuta muito bem com qualquer pé. Ele é um ótimo jogador. Esse elogio vê de alguém que enfrenta Vinícius todos os dias nos treinamentos e que sabe exatamente o quanto é difícil parar um jogador com suas qualidades.
A velocidade e a capacidade de desequilíbrio do brasileiro são um diferencial que poucos times possuem, e Courtois reconhece a importância disso para o Real Madrid. Outro ponto que Courtois destacou foi a maneira como Vinícius aprendeu a lidar com as provocações e a perseguição dentro de campo. O goleiro lembrou como ele é constantemente alvo de vaias e insultos nos estádios adversários. Se você for a um dos nossos jogos fora de casa, desde o primeiro minuto, eles vaiam o Vinícius, gritam com ele, tentam tirá-lo do jogo, tentam deixá-lo louco, mas acho que ele aprendeu a lidar com isso. Se você ouvir o que temos que ouvir em alguns estádios, é inacreditável. O racismo e as provocações... Cara, realmente. E é legal até do Courtois reconhecer isso, né? Que ele vê todos os dias, ele consegue ver a cada jogo como o Vinícius Júnior é um cara atacado. E o racismo, cara, na Espanha é uma coisa muito forte, muito forte. Acho que os brasileiros, né, acho que o mundo... Acho que não sabia disso até o Vinícius chegar lá. Ou, no caso, sabia que tinha racismo, mas não dessa maneira. Porque o Vinícius Júnior é uma coisa surreal, cara. Quando ele chega em alguns estádios, principalmente, né, falando aqui de Valência, né, Atlético de Madrid, Bilbao, até mesmo no Camp Nou, o do Barcelona, ele é um cara que ele é muito atacado. Os caras cometem racismo de uma maneira escancarada. E lá não tem essa questão de crime assim, né? Então eles realmente fazem vista grossa, deixa aquilo acontecer, e o Vinícius sofre, cara, ele sofre de verdade, porque quem sofre de racismo sabe, ou já sofreu de racismo sabe, como isso é uma coisa que afeta muito o psicológico, entendeu? Então, essa luta do Vinícius é muito bonita, é algo assim muito, muito impressionante, é algo muito nobre também, mas ao mesmo tempo é difícil, e tem que entender isso, porque para ele estar suportando isso, é algo que não é fácil. Que dificilmente outros jogadores conseguiriam suportar. Isso aí é uma coisa que é fato. Provocações dirigidas a Vinícius são problemas sérios, e Courtois deixou claro que o time poderia ter tomado atitudes mais firmes diante de algumas situações lamentáveis. O abuso vai longe demais. Não estou dizendo que deveria ser como na NBA, onde um jogador pode dizer: "Você tem que sair porque você disse isso para mim", mas não deveria haver tolerância para o racismo, e acho que poderíamos ter agido com mais força em campo quando as coisas acontecem, como o que aconteceu em Valência. Essa defesa pública de Courtois mostra o quanto Vinícius conquistou respeito dentro do vestiário. Cara, isso é muito legal, isso eu gostei, de verdade, porque é uma coisa que a gente não via. E aqui a gente cobrava muito isso do Real Madrid e dos jogadores, porque muitas vezes parecia que o Vinícius Júnior brigava sozinho, sendo que ele estava no Real Madrid, ele tinha companheiros, mas quando ele era atacado, parecia que em campo os caras relevavam, achavam normal, entendeu? E o Courtois reconheceu que isso não deveria ter acontecido, né? Em Valência mesmo, quando teve, né, aquela questão que foi ainda mais intensa, que o torcedor xingou, vários torcedores ali chegaram nele, né, e cometeram aquele ato, foi uma coisa assim tão forte, mas tão forte, que o Vinícius Júnior chorou em campo. Ele chorou em campo naquele momento ali. Eu acho que todo mundo deveria reconhecer que o jogo deveria ter sido parado e anulado. Todos os jogadores do Real Madrid deveriam ter saído de campo e ter falado: aqui eu não jogo mais. O jogo hoje acabou, porque ali já tinha passado dos limites. Imagine um jogador ser xingado, ser provocado, né? Sofrer daquela maneira ao ponto do cara chorar. Foi uma coisa muito forte. Muito forte, e o Courtois reconheceu que tá faltando isso do Real Madrid, tá faltando isso dos jogadores, chegar de uma maneira mais intensa e apoiar o Vinícius da maneira que ele merece. Isso claramente também mostra, né, o respeito que ele vem conquistando, o Vinícius, né, como jogador. Seu mentalidade forte e capacidade de superar adversidades são qualidades que fazem dele um jogador especial. Curiosamente, Courtois revelou que Hazard foi um dos primeiros a enxergar o potencial de Vinícius, mesmo antes de ele explodir. "Eu sempre soube que Vinícius seria bom, mas não tão bom. O único cara que me disse isso foi Eden Hazard. Ele disse: 'Você verá em alguns anos.' Ele me disse imediatamente que viu algo especial em Vini." Isso mostra que, mesmo quando muitos torcedores e críticos ainda questionavam... Cara, realmente foi aquilo que eu falei, né? O Hazard, ele conseguiu perceber que o Vinícius Júnior não seria só um bom jogador, que ele não seria um cara que seria só ali, né? É importante em alguns momentos, não. Parece que pela experiência que ele tinha, ele já sabia que o Vinícius iria alcançar voos ali que nem ele mesmo conseguiu com o Chelsea, né? Porque o Vinícius, com 24 anos, ele já conseguiu vencer 2 Champions League, ele já conseguiu conquistar um The Best, ele tem a camisa 7 do Real Madrid, ele já é uma lenda do Real Madrid, por assim dizer, né? Pelo que ele conquistou, e ele já passou até mesmo números do Messi, né? Como na Champions League,
que ele conseguiu passar em assistências, acho que igualar ou passar em assistência na Champions League o Messi. Pense aí, né? E o Messi já praticamente encerrou a carreira dele em Champions. Mas o Vini tem ainda vários anos atuando na Champions League, então certamente ele vai passar aí. Então o Hazard já sabia que o Vinícius Júnior seria esse jogador. Isso é impressionante, cara, impressionante. Por isso que a gente entende porque que o Hazard ele não procurou confusão, né, ou algo do tipo. Ele reconhecia que o Vinícius Júnior estava em um nível maior do que o dele, e hoje vemos que ele estava certo, né? Estava certo. Vinícius, alguns dentro do Real Madrid já sabiam que ele tinha um talento especial. Hazard, com sua experiência, percebeu rapidamente que aquele garoto brasileiro tinha tudo para ser um dos melhores do mundo. As palavras de Hazard e Courtois sobre Vinícius Júnior vão muito além de simples elogios. Elas mostram o respeito que ele conquistou dentro do Real Madrid, seja entre jogadores que dividiram pouco tempo com ele, como Hazard, ou entre aqueles que o acompanham há anos, como Courtois. Vinícius não é apenas um dos melhores do mundo, ele é um jogador que, com sua mentalidade forte e talento extraordinário, inspira até mesmo seus companheiros de equipe. E o mais impressionante é que essa história ainda está longe de acabar. Cara, foi de fato muito legal a gente ver esse vídeo aí, né? Ver tanto o goleiro Courtois reconhecendo aí, né? Como o Vinícius Júnior é um cara forte, como ele vem sendo um cara importante pro Real Madrid, como também o Hazard, né? E eu realmente não sabia que o Hazard, ele já sabia que o Vinícius Júnior seria esse jogador. Eu achei muito interessante ele destacar isso. E ele falar que em alguns anos, Vinícius Júnior, ele alcançaria coisas impressionantes, né? E você vê hoje, se você voltar aí talvez uns 6, 7 anos, você vai ver que muitas pessoas nem acreditavam que ele seria titular no Real Madrid. Eu vi pessoas falarem que ele seria vendido, que ele seria emprestado para outros clubes, que ele não ia nem jogar no Real Madrid. E hoje a gente vê que não. Ele tem a camisa 7, ele é um cara importante, ele é um jogador mas tão talentoso que ele consegue enfrentar o time do Pep Guardiola, Manchester City, várias vezes e destruir esse time, como se fosse algo fácil, porque para ele é fácil, né? Mas gostei demais aí dessas declarações do Hazard, né? Que bom que ele é um cara que reconhece isso, ele é um cara humilde. Diga-se de passagem também, o Hazard é um craque de bola, né? Para quem acompanhou, né? Sabe que ele era diferente também, viu? Era diferente. No Chelsea eu lembro de vários jogos assim, dele decidir jogos, sabe? Enfrentando o Liverpool, enfrentando o City. Ele era um cara muito rápido. E eu achava ele um cara muito parecido com o Messi, assim. Claro que a genialidade não se equiparava, mas eu digo assim, que o estilo de jogar, eu achava ele muito parecido, que ele era um cara que ele tinha dribles curtos assim, ele era muito rápido, corria com a bola colada no seu pé, e ele conseguia driblar muito fácil também, né? Mas ele só conseguiu jogar bola mesmo só no Chelsea, um pouco na Bélgica, mas no Real Madrid realmente ele foi um fiasco, ele não conseguiu, né? As lesões atrapalharam ele, mas o bom foi que sobrou espaço para o Vinícius. Talvez se ele tivesse chegado bem, né, ele tivesse atrapalhado ali o desenvolvimento do brasileiro, mas isso não aconteceu. E o Vinícius hoje, né, podemos dizer que é sim o melhor jogador do mundo, né, com muito merecimento, porque o Vinícius Júnior, ele conseguiu calar a boca de todos e ele conseguiu alcançar tudo aquilo que um dia ele sonhou e até mais do que isso. E se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino e deixa também, claro, a sua opinião do que você achou do que o Hazard falou. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.